capítulo de número 5 e o verso de número 29. Livro de Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. O verso que acabamos de fazer menção nesta noite, ele vai nos relatar acerca de uma das mais belas histórias de fé e milagre da Bíblia Sagrada. O texto ele está em paralelo com a história da filha de Jairo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre esta mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que esta mulher já se encontrava com este fluxo durante 12 anos. E a Bíblia diz que ela foi em muitos médicos, gastou tudo o que tinha, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse estar curada do seu mal. E então, um dia, ela vê que Jesus está passando. E conjecturando eu, ela conhecendo os seus feitos, ela resolve tocar na orla de Jesus, pois ela tinha no seu coração que se tão somente ela tocasse, ela seria curada do seu mal. Então, esta mulher toca. Ela avança entre a multidão e toca na orla de Jesus. E instantaneamente Jesus pergunta: quem é que me tocou? E aqueles que estão perto dele começam a falar: mas Jesus, olha a multidão que te oprime, que te aperta, e perguntas: quem é que me tocou? Mas Jesus dá uma resposta chave: quem é que me tocou? Pois senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela vendo que não poderia mais se esconder entre a multidão, ela se aproxima e diz: foi eu, Senhor. E Jesus diz a ela: vai, a tua fé te salvou. Esse é um pequeno relato do livro de Marcos, capítulo de número 5, e a partir do verso 25, que vai nos contar acerca da história desta mulher. Durante 12 anos, ela tentou, com muitos médicos, e nada foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu problema solucionado. Mas
aqui eu encontro algo muito lindo. Duas aplicações. Primeiro, os recursos da terra haviam se esgotado para aquela mulher. Ela já havia ido em muitos médicos, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu problema solucionado. Antes ela ia de mal a pior. Mas então ela vai até Jesus e toca nele e tem o seu milagre. Aqui eu encontro duas aplicações. A primeira delas, o recurso da terra se esgotou sobre aquela mulher. Então os recursos do céu começou a agir sobre a vida dela. Já me permita liberar uma palavra profética sobre a tua vida através dessa live. Talvez os recursos da terra tenham se esgotado. Talvez as tuas forças tenham se esgotado. Talvez o médico já tenha sentenciado. Talvez a sociedade já tenha imposto um diagnóstico. Mas o céu, ele me traz aqui, através dessa live, para liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Quando os recursos da terra se esgotam, os recursos do céu começam a trabalhar em seu favor. Aquela mulher já havia padecido com muitos médicos, mas nada disso foi o suficiente para que ela tivesse o seu problema resolvido. Mas quando ela recorreu ao médico dos médicos, ela teve o seu milagre. Ela teve a sua resposta. Talvez hoje eu estou pregando aqui para pessoas que estão na mesma situação desta mulher, recorrendo a muitos médicos, recorrendo a muitas alternativas, mas as alternativas estão se esgotando. Mas Deus hoje, ele me traz aqui, através dessa live, através desse janeiro profético, para liberar esta palavra sobre a tua vida, para liberar esta palavra sobre a tua casa, para liberar esta palavra sobre a tua família. Os recursos da terra se esgotou. Fica tranquilo, pois o céu, ele vai começar a trabalhar em seu favor. Mas Paulo, o diagnóstico do médico já está escrito. O médico dos médicos, ele está descendo e mudando palavra de diagnóstico. Mas Paulo, a caneta do juiz já está sentenciada. O rei dos reis, os juízes dos juízes, está descendo e mudando os diagnósticos da terra. Os recursos terrenos se esgotaram para aquela mulher, mas ela foi até Jesus e o céu começou a trabalhar em seu favor. Eu não sei se você está entendendo esta palavra profética que está sendo liberada, mas hoje Deus, ele me permite te dizer que o céu, ele está começando a trabalhar em seu favor. Mas Paulo, a situação está contrária.
O céu é especialista em mudar situação. Mas Paulo, o cenário está desfavorável. Fica tranquilo, pois se tem alguém que sabe trabalhar em meio a cenários desfavoráveis, este alguém é o Senhor dos Exércitos. Me prova na Bíblia? Bora lá. Livro de Atos, capítulo 16. A Bíblia diz acerca de dois homens, Paulo e Silas. Eles estão indo pregar a palavra do Senhor. Eles chegam em um lugar chamado Filipos. E lá eles expulsam o espírito de adivinhação de uma menina. E os seus senhores, vendo que perderam a sua fonte de lucratividade, eles pedem para prender Paulo e Silas. Eles são presos e açoitados. E agora a Bíblia diz que eles estão com seus pés e as mãos amarradas. Conjectura comigo, imagina, dentro de uma prisão, com os pés e as mãos amarradas. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os alicerces foram quebrados. Todas as cadeias foram abertas. Todas as algemas foram soltas. Por quê? Porque quando há um ambiente de adoração em meio à adversidade, Deus, ele traz a resposta lá do céu. Deus é especialista em trabalhar em diagnósticos desfavoráveis. Paulo e Silas estavam presos e tinham um carcereiro somente para cuidar deles. Mas quando Deus quer, pode ter 10.000 carcereiros. Quando Deus quer, pode ter 10.000 algemas. Quando Deus quer, pode ser em meio a qualquer situação. Ele vai lá e muda o diagnóstico desfavorável somente para trabalhar em seu favor. Aquela mulher, ela, durante 12 anos, ela viveu com este problema na sua vida. Durante 12 anos, conjecturando eu, ela viveu sendo desprezada pela sociedade, pois, segundo a lei daquela época, aquilo que tivesse alguma coisa era tornar-se impuro. Então, creio eu que aquela mulher era excluída da sociedade. Mas quando ela foi até Jesus, foi até o médico dos médicos, ele resolveu o seu problema. A primeira reflexão que eu quero deixar para o seu coração na noite desse dia é: talvez os recursos da terra tenham se esgotado e você não vê mais solução. Fica tranquilo, pois os recursos do céu, ele começa hoje a trabalhar em seu favor. Glória a Deus. E aquela mulher, ela foi até Jesus. Aquela mulher, durante 12 anos, ela viveu excluída pela sociedade. Durante 12 anos, conjecturando eu, ela viveu sem esperança de ter o seu fluxo estancado. Mas quando ela viu a oportunidade em sua frente, ela não desperdiçou. Ela teve uma atitude de ir até Jesus e tocar em sua orla. A segunda lição que eu vos deixo através dessa passagem é essa: atitude em meio a situações desfavoráveis. Aquela mulher, ela viveu durante 12 anos com um fluxo interminável de sangue, mas quando ela viu Jesus, ela não deixou
a oportunidade sair. Ela aproveitou a oportunidade. E quantas vezes nós deixamos oportunidades de ter a nossa vida mudada, de ter a nossa vida transformada, de ter a nossa vida restaurada, passar por palavras contrárias, por palavras da sociedade. Mas aquela mulher, mesmo conjecturando eu, com seu psicológico totalmente desenganado, ela teve uma atitude de fé. E falar sobre atitude de fé, eu não posso me esquecer de Bartimeu, este cego, aonde está escrito o livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, a Bíblia nos conta acerca deste homem que era cego, vivia pelas ruas de Jericó mendigando uma esmola. Ele estava sem esperanças de vida, mas um dia ele ouviu que Jesus estava passando, e ele não ficou quieto, ele não deixou a oportunidade passar, ele teve uma atitude e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Deus parou e o respondeu. Nós precisamos entender que um dos pilares para o nosso milagre acontecer é nós termos uma atitude em prol do nosso milagre. E aquela mulher, ela vai até Jesus e toca em sua orla. E aqui eu aprendo mais algumas coisas interessantes. Perceba comigo. O texto diz em seu começo que Jesus, ele era seguido por uma multidão. Interessante é que agora o texto vai dizer que essa mulher, ela toca em Jesus. E aqui eu aprendo algo lindo, que essa mulher, ela rompeu a barreira da multidão, apenas para tocar em Jesus. E o que é isso, irmão Paulo? Nós precisamos entender que nós devemos ter esta mesma atitude, romper as multidões dos críticos, as multidões dos enganadores, as multidões daqueles negativistas, as multidões que se apresentam em nossa vida, elas são para serem quebradas. E está lembrado do cego Bartimeu? Também se apresentou uma multidão sobre ele, mas ele venceu a barreira da multidão, pois quanto mais a multidão falava para ele se calar, maior era o clamor daquele cego. A mulher do fluxo de sangue, ela não se importou com a multidão, ela venceu a barreira da multidão, apenas para tocar em Jesus. A mensagem que Deus, ele ministra ao meu e ao teu coração essa noite é: vença as barreiras, vença as multidões que se apresentam na sua vida. Vençam as multidões que se apresentam em seu caminho. Você está lembrado de Zaqueu? Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas porque ele era de pequena estatura e tamanha era a multidão, ele não conseguia. Mas Zaqueu não se deu por vencido. Ele foi e subiu em cima de uma árvore, apenas para ver Jesus. O que é isso? Zaqueu, ele venceu a multidão, apenas para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue venceu a multidão, apenas para tocar em Jesus.
Bartimeu venceu a multidão apenas para clamar e ter o seu clamor atendido por Jesus. Essa noite é noite de vencer barreiras. Essa noite é noite de vencer multidões. Eu não sei quais são as multidões que se apresentam em sua vida, mas Deus, Ele me manda liberar esta palavra profética sobre você. É noite de vencer as multidões que se apresentam em minha e na sua vida. Aquela mulher, ela venceu a multidão e tocou em Jesus. E ela toca em Jesus porque ela tinha consigo que se tão somente ela tocasse, ela teria o seu fluxo de sangue estancado. E aqui eu começo aprendendo algumas coisas. Perceba comigo, aquela mulher, antes do toque, ela já sentia consigo estar curada. Antes de encontrar Jesus, ela já tinha essa certeza de fé, de ter o seu fluxo estancado. E no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, a Bíblia nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Aquela mulher, ela ainda não conseguia ver o seu milagre a olho humano, mas com o olho da fé, ela já sentia em seu coração já estar com o seu fluxo estancado. E isso eu não posso deixar de me lembrar sobre Abraão. Quando Jesus fez uma promessa para Abraão, lá no livro de Gênesis, você está lembrado? Jesus, ele fez uma promessa a Abraão. E o texto vai dizer que logo Abraão, ele creu no Senhor, imputou-lhe isso por justiça. Jesus fez a promessa e Abraão acreditou. O que é isso? É Abraão mostrando para nós o verdadeiro significado daquilo que está escrito em Hebreus 11. Ele não poderia ver ainda aos olhos humanos, mas ele já tinha no seu coração a certeza que aquilo que Deus outrora falara com ele seria realizado. Esta mulher, ela ainda não via o seu problema solucionado aos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, ela já tinha consigo que o seu problema seria solucionado. O que é isso, irmão Paulo? Ela não simplesmente tocou em Jesus, mas ela tocou um toque diferente, um toque de fé, um toque de certeza, um toque de esperança, um toque que não apenas tocar para o que vai ver o que acontecer, mas sim um toque na certeza que este homem que ali estava poderia trazer a cura para a sua vida. O que Deus quer falar contigo essa noite é muito simples e objetivo. Essa noite, Ele nos convida a tocar em Jesus, mas não apenas tocar, não simplesmente tocar, mas um toque diferente, um toque com fé, um toque com certeza, um toque com convicção, um toque tomando posse de vitória, porque aquela mulher, antes de ter o seu problema solucionado, antes de tocar, ela já tinha consigo que ela teria o seu problema resolvido.
que ela teria o seu fluxo estancado, porque a fé daquela mulher era tamanha que fez com que ela acreditasse antes do milagre. E ela toca em Jesus. E Jesus logo reconheceu que de si saiu virtude. E ele pergunta aos seus discípulos: quem é que me tocou? E disseram-lhe eles: vês que a multidão te aperta e dizes: quem é que me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera. Então a mulher, ela sabia que não podia mais se esconder. E diz: foi eu que lhe toquei. E a Bíblia diz que Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Segundo a lei mosaica daquela época, alguém que tivesse alguma enfermidade não poderia tocar em ninguém ou em nenhum objeto, pois aquilo se transformava impuro. Mas quando essa mulher toca em Jesus, a impureza que há nela não passou para Jesus, mas a virtude que há em Jesus transpassou e alcançou aquela mulher. Ei, eu não sei o que a sociedade tem te imposto, falando que você não tem mais solução. Mas essa noite, Deus, ele marcou este encontro para lhe dizer: toca em Jesus. Porque o milagre do toque faz com que a virtude que há em Jesus transpasse e alcance você. Transpasse e alcance a sua história. Transpasse e alcance a sua vida. E aquela mulher toca em Jesus. E conhecendo que de delícia é virtude, ela vendo que não poderia mais se esconder, ela diz: foi eu que te toquei. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Aqui eu encerro esta mensagem com estas últimas aplicações sobre as nossas vidas. Perceba comigo, o texto ele começa dizendo que certa mulher, mas o texto ele finaliza dizendo que Jesus diz a ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E aqui eu preciso separar este verso, pois há muitas riquezas. Primeira delas, o texto começa dizendo: certa mulher, ou seja, a sociedade colocava ela como uma certa mulher. Mas Jesus, quando vai se dirigir a ela, diz: filha. E aqui eu acho algo lindo, porque a sociedade empunhava ela como alguém comum, mas Jesus a chamou de filha. Talvez essa noite a sociedade tenha te imposto algo que você é comum, algo que você é só mais um, algo que você é um improvável. Mas nessa noite Deus ele manda eu te dizer: você é filho, você é filha do Rei dos Reis. Eu não sei como que a sociedade tem
te imposto, tem te nomeado. Mas Cristo, ele te diz: você é minha filha, você é meu filho. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ser livre deste mal. Aquela mulher, ela tocou em Jesus e após o toque, ela teve o seu fluxo estancado. Ele diz para ela: a tua fé te salvou. E aqui eu encontro algo lindo para nós terminarmos a ministração de hoje. Ela não simplesmente foi curada, mas ela foi salva. A fé daquela mulher teve o impacto de não somente curá-la, mas também salvá-la. A mensagem que eu termino esta live nesse dia de hoje te dizendo é essa: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Foi por meio da fé que aquela mulher foi curada e salva. Foi por meio da fé que Bartimeu foi curado e salvo. A mensagem central que Deus, ele quer ministrar ao meu e ao teu coração na noite de hoje é esta: a fé, ela move montanhas. A fé, ela tem efeitos extraordinários quando nós temos a atitude de fé. Mesmo em meio às adversidades, Deus, ele responde dos céus, garantindo-nos a vitória. Que você fique com essa palavra,